Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o poder da oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E eu vou ler o versículo 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Poder até para transportar montanhas. Foi o que Jesus declarou. A sua promessa inclui não somente isso, mas também todas as coisas. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez, neste momento, você esteja carregando um pesado fardo. Pode ser uma enfermidade grave ou mesmo algum embaraço financeiro. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance um meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes algumas pessoas peçam coisas que não são da vontade do Senhor conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedimos estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que obtenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como vai bem a nossa alma. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou com o fracasso. Ele quer que as nossas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é um recurso extremo a que se deve recorrer a alguém em uma emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. Quando aprendemos o segredo de orar, toda oração se converterá numa sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela um milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes era um aventureiro comum, depois tornou-se príncipe de Deus. Lutou com ele em uma noite inteira de oração, enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com um exército buscando vingança. Jacó prevaleceu contra o Senhor e o Senhor sobre Esaú. Contra Jerusalém investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que Ezequias dispunha não podiam se medir com tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras, e pela manhã 185.000 homens jaziam mortos. Segundo Reis 19, do versículo 15 ao 35. Pouco depois, Isaías ficou doente para morrer. Mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Segundo Reis, capítulo 20.
Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que tinha pedido. 1 Crônicas 4:10. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Capítulo 2 do livro de Jonas. Elias orou pelo filho da viúva então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou ao mundo. 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 a 23. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas, desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Capítulo 9 de Daniel. Abacuque orou, pedindo avivamento, dizendo: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. 2 Reis, capítulo 23, versículos 21 a 25. Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação. E um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes, temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias imagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que significa isto? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro sermão da montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem, deveriam procurar um local onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhe Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial, que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou os seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mateus 6, versículos 5 e 6. Mas eu pergunto, por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali e tornando a sua oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele, pois Jesus disse: E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 7 de Mateus 6. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul,
fugia de lugar, estava prestes a crer achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. Davi teria que aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora admitindo não poder compreender. Irmãos e irmãs, Deus é onipresente. Ele está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai. É o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar, nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo era em Jerusalém ou um monte próximo. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João, capítulo 4, versículos 21 e 23. Mas é reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. E reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, e sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como sabemos, Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. Deus o tranquilizou, dizendo: irá a minha face contigo, para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Êxodo 33, versículos 4 e 11. Nós sabemos que Daniel também era um homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de dias sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, versículo 13. Também chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia então cumprir a sua promessa, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Eu resumo tudo isso no seguinte: primeiro, é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. E então, ser-lhe fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. Comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E tudo que pedidos em oração crendo recebereis. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e sabemos, Pai, que é a Tua palavra que nos assegura,
que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E neste momento eu quero lhe pedir que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão doentes, daqueles que nos acompanham aqui neste momento e que estão com dores, estão sofrendo alguma enfermidade. Mas é a tua palavra que nos assegura. O Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Neste momento, visita também aqueles que estão com problemas na família, problemas de relacionamento. Repreende toda briga, toda discussão, toda discórdia, todo litígio. Coloca em cada lar, em cada casa, a paz que excede todo entendimento. Também muitas pessoas estão passando fome. E eu quero lhe pedir nesse momento que o Senhor venha suprir as necessidades dessa pessoa, enviando-lhe a provisão, porque é a tua palavra que nos garante, em Filipenses 4,19, que o Senhor irá suprir cada uma das nossas necessidades. E por isso nós te louvamos, te agradecemos, crendo e confiando na resposta do Senhor, porque sabemos que a tua vontade é boa e agradável. E por isso, neste momento, entregamos a ti tudo aquilo que nos pertence, confiando que o Senhor já atendeu a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.